o ex-presidente Lula continua negando. Ontem ele deu uma entrevista ao SBT, ao jornalista Kennedy Alencar, uma entrevista ao programa SBT Brasil, onde ele continua dizendo que, apesar das cozinhas que foram descritas aqui, o apartamento não era dele. E tem a famosa frase que, se preciso, ele muda para Curitiba, que pode ter sido uma frase profética. Não sabemos, pode ser preciso mesmo que ele mude para Curitiba, mas não foi nesse contexto que você imagina que essa frase foi dita. Aqui a gente vê uma mudança de comportamento. Se com Delcídio Amaral, aquela história de desqualificação rendeu essa reviravolta que rendeu, o tratamento com Palocci está sendo mais respeitoso. Se o PT inteiro tenta jogar Palocci embaixo do trem e dizer que ele agia sozinho, pelo menos publicamente, Lula faz questão de tratá-lo com respeito na boca da delação. Gente, o Palocci é meu amigo, fundador do PT. O Palocci é uma das inteligências políticas mais privilegiadas desse país. O Palocci está preso, sabe? Não foi julgado ainda. Não teve sequer o direito de habeas corpus ainda. Ou seja, ele está preso e está lá trancafiado. Enquanto não falar, não sai. Enquanto não falar, não sai. Você quer sair, fala do Lula. Você quer sair, fala do Lula. É assim com todo mundo, Kennedy. Agora, presidente... Então, querido, é o seguinte. Eu não tenho nenhuma preocupação com a delação, sabe, do Palocci. Na menor... Como eu não tenho, sabe, se você for preso, não terei medo da sua delação e não tem de nenhum empresário. Pode prender mais gente. Pode prender mais gente, a não ser que a pessoa esteja cretina e vá lá para mentir. Mas depois da delação tem que ter prova. Bom, falando em delação, prova e mais gente, tem a tal história das 87 testemunhas. Lula tem direito a um número de testemunhas e ele pediu 10 vezes mais do que isso, e aí Sérgio Moro disse, olha, ok, ele quer ouvir 87 testemunhas, ele tem de estar presente aqui para ouvir todas elas. E tem ali uma negociação agora em torno do número, que ele quer que Lula abaixe o número de testemunhas. Bom, Lula disse que, se preciso, ele vai morar em Curitiba. Será que foi uma profecia? Vamos ouvir. Em relação ao direito de defesa, o juiz Sérgio Moro diz que ele pode rever aquele pedido de exigir a sua presença no depoimento de 87 testemunhas de defesa. No despacho, ele disse, presidente, que ele vê aparente abuso do direito de defesa e que, se a sua defesa diminuir o número de testemunhas, ele poderia dispensar o senhor de estar presente. A sua defesa pretende reduzir o número de testemunhas? Como é que vê essa decisão do Moro? Kennedy, primeiro nós temos que ter em conta que o presidente, o juiz Moro, ele não pode julgar a quantidade de testemunha, ele tem que julgar a qualidade do depoimento que as pessoas vão fazer. Se os meus advogados chamaram, as testemunhas que chamaram, é porque eles acham que a testemunha tem alguma coisa nova a acrescentar, sabe, no direito de defesa que eu tenho. E ele não pode cercear e limitar o direito de defesa tentando cercear a quantidade de testemunhas. O Ministério Público não pede para mim, não pede para o meu advogado, a quantidade de pessoas que vão investigar, que vão acompanhar a Polícia Federal, não pede. Portanto, eu acho que o juiz Moro teria que, democraticamente, respeitando o Estado de Direito, garantir que os advogados convoquem a testemunha que quiser convocar para participar desse processo. Eu acho que não tem barganha. Se o juiz Moro fez essa proposta de barganha para diminuir, que assim ele não exigirá a minha presença, para mim não tem problema. Se for necessário, eu mudo para Curitiba, fico lá o tempo necessário para esperar o julgamento. Mas a gente não vai abrir mão de uma testemunha que nós consideramos importante para esclarecer a opinião pública o que está acontecendo no Brasil. Tá aí, com essa parte eu concordo. Acho que, se necessário, tem mesmo que mudar para Curitiba e ficar lá o tempo necessário. Não é verdade? Aqui muita gente no chat perguntando por que o jornalista chama Lula de presidente. Isso é uma regra de pronomes de tratamento e é uma pergunta que vocês fazem com muita frequência. Você sempre chama a pessoa
pelo nome do cargo mais alto que ela já ocupou na vida. Então, todos os jornalistas chamam Lula, Fernando Henrique, Collor e José Sarney de presidente. O Collor atualmente não, porque ele ocupa uma cadeira no Senado, então todo mundo chama ele de senador. Mas tem repórter que acaba chamando ele de presidente também. Isso é uma regra de pronomes de tratamento. Para de xingar o jornalista aí no chat, gente. E vamos prestar atenção no que interessa, que é o conteúdo da entrevista. Lula, nessa entrevista, inventou também uma nova forma de investigação de crime de ocultação de patrimônio. Para Lula, a ocultação de patrimônio tem que ter um documento mostrando o patrimônio oculto registrado em cartório. Olha, não tive ainda experiência de ir numa loja de sapato que faça uma cozinha de 500 mil reais num sapato que não é meu. Mas assim, se tiver qualquer loja de sapato que queira me oferecer esse tipo de experiência, por favor, é só ligar aqui. Se bem que o Mário Sabino que vai brigar comigo não vai nem me deixar aceitar. Mas assim, se vocês souberem de algum caso de alguém que foi numa loja de sapato e construir uma cozinha de 500 mil reais dentro de um sapato que não é seu e você escolheu até a cor da porta do negócio, não sei o que, cozinha da madame, vocês me avisam, tá? Porque assim, eu nunca tinha ouvido falar de uma loja de sapato que faz isso. E olha que eu gosto muito de sapato, mas essa aí pra mim foi novidade.